Fala pessoal, Thiago Fecher mais uma vez aqui, estou nos estúdios do Syncor com meu amigo João Polido, mestre dos comandos aí que faz chegar até você essa imagem, esse som. Obrigado pela audiência mais uma vez, estou aqui com mais um convidado, honradíssimo de estar aqui comigo, é meu colega na comissão de seguro de transporte do Syncor, um sobrenome impronunciável, mas tentarei. Sérgio Reflech. Tudo bom, Thiago? Falou que assim tá de bom tamanho. Fala certo. Thiago Reflech. Olha, até um tom diferente. Sérgio, longa data aí que a gente se conhece. Longa data, né? Desde a comissão. Já podemos considerar longa. Sim, eu estou lá há bastante tempo, você já estava lá também. Eu cheguei depois, né? Eu não sei, a primeira vez que eu vim aqui no Syncor era o Leôncio, presidente. Me lembro que eu tenho gravado, olha então só. Você eu cheguei depois. Olha só, eu tenho gravado, isso tem algum lugar, é muito legal ver isso, porque eu quase que anunciei, né, que gestão de risco ia entrar no assunto e nós estamos aqui quase 20 anos depois tratando disso. Leôncio já teve Leôncio, aí teve Mário Sérgio, Camilo e agora e o ano que vem tem eleição, né? Tá fervilhando. É isso aí. Sérgio é engenheiro elétrico pela USP, doutor pela USTRI, com a pesquisa voltada para gestão de risco, é isso? Na verdade, eu comecei como administrador em comércio exterior. Tem uma antes ainda. Porque quem tem mais idade acaba tendo que fazer mais coisas, né? Eu comecei fazendo letras, para você ter uma letras? Português e alemão, por isso que a pronúncia foi melhor, entendeu? Entendi. Eu estudava no Rio, fazia a primeira faculdade que eu fiz foi português e alemão. Depois eu fiz tecnólogo em processamento de dados, porque eu era servidor público e estava abrindo essa área de informática nos anos 80. Militar, né? Era militar. E aí, quando criaram o CENINFOR-1 e tal, Centro de Informática do Exército e tal, que, né, é um tema também interessante que eu trouxe para a escola, trouxe o pessoal para falar sobre gestão de risco e segurança cibernética. Aliás, foi o primeiro curso que a escola teve lá. Com o pessoal do militar, com o pessoal militar. Palestra foi com o GSI, que legal, pessoal do Gabinete de Segurança Institucional. Quer dizer, saiu agora, mas então trouxemos pela primeira vez esse ano, e a área, vamos dizer assim, doutrinária de responsabilidade do Exército. Na defesa é a segurança cibernética, né? Então, eu queria que o pessoal entendesse o ecossistema. E eu fiz o curso lá, estou falando dos anos 80, porque eu queria ir para essa área no Exército. Acabei não indo, questões de movimentação interna, e aí eu fiz comércio exterior e saí do Exército e fui trabalhar com o comércio exterior. E fomos aí, trouxemos talvez a primeira, quando começou o Código de Defesa do Consumidor, anos 90, então a gente foi o primeiro a trazer as impressoras de impressão de alta qualidade que você colocava o prazo de validade do produto. Tá. A primeira que chegou no Brasil, tudo era na mão. E aí o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, determinou que os produtos tivessem pelo menos a data de validade. E a primeira impressora importada para esse fim foi feita pela nossa empresa. Estamos falando dos anos 90. E depois eu fui trabalhar com Courrier. Courrier internacional, era muito aquela coisa de papel, exportação, né, transportar BL, né, Bioflane, aquelas coisas todas. E eu peguei o início do e-commerce. Então, eu fui fazer em 97, 98, eu fui da primeira turma de logística empresarial da FGV. E eu escrevi minha monografia foi a minha experiência na logística de comércio eletrônico. Então, a logística expressa aplicada ao comércio eletrônico. Que hoje tira o sono da galera aí do transporte de carga, né? Se quiser, é só procurar minha monografia comigo, que eu mostro ali qual era a modelagem. Claro, evoluiu bastante coisa. Hoje o desafio é meios de pagamento, tá? Então vamos lá. E o seguro, tá? São dois temas quentes para comércio eletrônico. Na logística, você disse. Na logística, eu digo, porque você tem responsabilidade, você tem a questão... Eu naquela época, eu queria contratar seguro só para o produto e não conseguia. Era Pancari, só que cuidava. Eu ligava para o Pancari, vem cá, dá 1% sobre ad valorem. Eu não esqueça, isso ressoa no meu ouvido. Você imagina que eu não perdi, eu fiquei traumatizado. Não, para mim era preço que eu pagaria. Quando eu disse, eu pago. Não consigo fazer. Não consigo porque realmente a logística era muito complicada, né? Era muito manual. Naquela época? Olha, não. Não, por incrível que pareça. Porque hoje a grande dificuldade é roubo, né? Hoje é o roubo, mas naquela época não. E é muito pulverizado.
entendeu? Então, não tinha, e o valor é fragmentado, e você tinha redespacho. Mesmo assim, não deu conta de fazer. Não, porque, de certa maneira, se ganhava dinheiro mais fácil com o transporte. Tá? Então, por que eu vou ter dor de cabeça, um contrato desse, não sei quem são esses caras? Então, eu acho que aí a questão do cliente... E para nós é o seguinte, a gente estendeu o seguro do transporte aéreo e resolvemos o nosso problema. Entendi. Agora, a gente queria ter um seguro para os nossos clientes em Miami, porque começou em 95, quando chegaram os cartões internacionais. Nós não tínhamos. Por que surgiu o comércio eletrônico no Brasil, né? Por causa dos cartões? Os cartões. Entendi. Basicamente isso. Quando surgiram os primeiros cartões, as pessoas podiam comprar lá fora, ligava lá, olhava o catálogo no Estadão, no Globo, Jornal do Brasil, a Folha, tinha lá um encarte, ó, tal empresa vende de Miami direto na sua casa. Quem fazia toda a logística para chegar na sua casa? Nós fazíamos, né? Então, e aí você vê, o meio de pagamento viabilizou o comércio eletrônico. Aqui continuamos com a mesma questão. O meio de pagamento no pagamento de transporte e o seguro continua sendo, vamos dizer assim, aquilo que pode agregar mais valor. Né? Ainda está nessa fase. Ainda tem negócio para fazer. Está bem, aplicativos, compras, está bem integrado, mas eu acho que as responsabilidades ainda não estão muito alinhadas. Você já percebeu que ainda tem os probleminhas. Ainda tem espaço para soluções de seguro e logística e gestão de risco, principalmente por causa do roubo. Principalmente por causa do roubo. Tem muito negócio nesse segmento. Aí fui fazer... Aí, por conta disso, virei professor da FGV. Quem ia falar sobre logística e comércio eletrônico quando surgiram os primeiros cursos de comércio eletrônico, né? Os primeiros MBAs de gestão, comércio eletrônico mesmo, né? Negócios de comércio eletrônico, ou negócios internacionais de comércio eletrônico. Quem vai falar de logística? Era eu. Aí eu ministrava aula de transporte, né? Armazenagem e distribuição, e aí houve um requisito de fazer o mestrado. Eu queria fazer o software para a logística de comércio eletrônico. Acabei sendo convidado por minha professora de tecnologia no curso de MBA, ela era professora da UFRJ, lá da COP, e eu fiz a engenharia oceânica. Então, eu fiz... E o foco era seleção de portos. De certa maneira, tem uma conexão, se eu falar de aeroportos, poderia usar o mesmo critério. Então, como que eu seleciono portos para exportação e importação? E quais os requisitos que determinam que eu vou contratar aquele operador de transporte, aquele operador logístico, aquele 3PL, aquele operador multimodal, que estava nascendo essa discussão. Pela questão da segurança e do seguro. Segurança e seguro. Eram os critérios que o contratante fazia, era muito mais ligado à segurança e seguro do que, de fato, o nível de serviço. O que definia nível de serviço para a seleção logística? Quem é o meu operador logístico? Quem é o operador portuário, né? Terminal portuário que eu vou escolher? Qual o critério que eu uso para selecionar esse, não aquele? É preço? Não, é segurança, seguro. Era proteção. Eu pagava mais caro porque eu tinha um seguro ali, pelo menos estava garantido. As garantias, porque é muita responsabilidade. Então, ele preferia fazer essas escolhas. Então, o mestrado... Eu me surpreendi, por acaso eu já estava aqui em 2005 na Penske, como gerente de risco. Então, a gente incluiu no framework... tem um framework bem conhecido aí na área de logística, de Stock-Lambert, que era os 4P do marketing, conectado com o trade-off de logística, que é transporte, armazenagem, processamento de pedidos, venda repudiada. E eu coloquei gestão de risco lá como um modelo financeiro. Então, eu mexi no framework, que foi a minha contribuição teórica, de certa maneira, mas já prática, porque eu vi isso acontecer no nosso mundo de tomada de decisão no operador logístico. Falei, bom, aqui temos um conceito que, aliás, era justamente lá do mestrado, que eu te falei de seleção de porto. Qual é o critério? Nível de serviço de transporte? Nível de serviço de armazenagem? Nível de serviço... Não, é risco. Eu coloquei lá. E foi o meu mestrado. Eu já estava aqui em São Paulo. E quando eu montei o MBA, quando eu fiz uma palestra na Abralog, hoje, a Abralog, na época, Aslog, tinha um comitê de gestão de risco lá, né? Que era o mesmo pessoal da Gristec e tal, que estava lá. A Gristec nasceu nessa mesma época. Na verdade, eles começaram num comitê o que hoje é a Abralog, tá? Um comitê de gestão de risco.
E aí eles me pediram, eu fiz uma palestra sobre gestão de risco, como a gente tinha implantado uma estrutura de gerência de risco no operador logístico. Então, o pessoal bem conhecido também, Luiz Negrini, Pedro Paulo Negrini. Então, foi o Luiz Negrini, irmão do Pedro Paulo Negrini, me pediu, Sérgio, eu preciso que você está indo para o Rio, né, defender o teu mestrado, lá, a tua dissertação, assim. Fala com o meu irmão, vai lá falar com o Pedro Paulo. Nós precisamos que a escola de seguros monte esse curso para nós. Eu preciso formar gerentes de risco. Então, o Luiz Negrini me disse que eu tinha que fazer. Então, o João Leopoldo, que está ali no quadro, ele estava aqui na escola em São Paulo, né, nessa época, e eu fui lá para o Rio, fiz lá o que eu tinha que fazer na UFRJ, e depois eu apresentei o projeto a pedido do mercado de seguro. E foi na mesma época que nasceu a Gristec também, que está aí também faz quanto tempo? 20 anos também? A Gristec hoje está com a Bruna lá na presidência. Com a Bruna, né? isso. Abração, Bruna, a gente então, exato. Então, a Gristec nasceu ali também. Estava lá o falecido Rui Cui, o pessoal da Boni, o pessoal da GV Risco na época, hoje a maioria está na Brasil Risco, então todo mundo está aí ainda. Movimentou tudo agora, a Inestec, a Inestec engole um pouco disso tudo. Então, basicamente, eu fiz esse modelo de estrutura de gestão de risco. Eu falei, poxa aí, o que era isso? Vamos lá, o que é prático disso? No transporte, a gente fez, e é uma coisa que vocês poderiam até usar como requerimento quando for fazer análise, por exemplo, de um transportador. Como é que tem que ter? Qual é a estrutura que interessa? Pelo menos nós fizemos lá o que fechou para nós como solução. Um setor de projeto, quer dizer, uma pessoa que faz uma análise prévia de risco, o cara que acompanha, né, quer dizer, acompanha os novos projetos entrando. São 3 profissionais, normalmente. Um com foco nos projetos, né, na variabilidade, no que está vindo. Para quê? Porque quando aumentar ali o fluxo de carga, ou de movimentação, ou os estoques, ou tem outro armazém, isso acontece com uma velocidade... Já. Ele já prepara toda a análise e manda para o corretor e manda para o fluxo de contratação de seguro e atualiza a apólice. As apólices, não uma, qualquer que estiver na mesa. Você tem que ter um cara de regulação para você administrar os sinistros, porque aquela dor de cabeça, e naquela época era tudo papel, hoje você está um pouco mais... Regulação própria da empresa. Você tem que fazer... Por quê? Porque um operador logístico, um transportador, ele subcontrata um terceiro, e o sinistro acontece lá na outra perna. Como é que eu faço toda a auditoria para mandar para você, toda a documentação estruturada para chegar para você e você regular? Até pedir, já passou. Você entendeu? E são sinistros, muitas vezes, de pequena monta, não está coberto, está na franquia. Todo esse processo, está na franquia, não está na franquia, vamos passar, vamos acumular. Aí tem as negociações, né? Certo? Você conhece bem. Então, tem situações que a gente talvez tenha como negociar na pólice, outras não. Então, essa área é uma área que vai negociar com o corretor e com a seguradora, ou com as seguradoras, para cada pólice. Ok? Seja lá no perdas no armazém, perdas no transporte, perdas no terceiro. Então, ele regula isso tudo. Você tem que ter uma área, que é uma pessoa, não precisa mais do que um, desde que seja uma pessoa com competência. Eu tinha gente de altíssimo nível lá na nossa equipe. E uma área de inspeção, de auditoria. Naquela época, a gente estava muito focado no modelo TAPA. TAPA, Transport Asset Protection Association, que era o padrão de avaliação dos armazéns e das transportadoras. Esse capítulo veio para o Brasil, o pessoal se reunia muito. Eu acho que o último lugar que fiz, o último momento que eu vi, estava um pessoal na Jamef lá, o último grupo que se reuniu, né? E como é que era o nome do coronel? Agora, quem está lá no lugar na mesma empresa, se não me engano, é o Reginaldo Catarino. Mas, basicamente, é um modelo de inspeção, em que você tinha lá número de câmeras, cara, um roteiro que dava nota. Um checklist. É um checklist. Só que é um checklist com padrão internacional. Então, o TAPA, por exemplo, está implantado no aeroporto de Heathrow. Então, você sabe qual é o padrão. Todo mundo conhece, é um padrão internacional. Mas e é uma das coisas que a gente deveria recuperar. O problema é que isso ficou... Eu acho que o capítulo do Brasil ficou muito na mão dos operadores e tal. A seguradora não valorizou, de certa maneira, o mercado segurador. E ele meio que desandou por desandar, porque o cliente diz, poxa, eu tenho mais um custo e eu não consigo negociar. Quer dizer, nunca conseguiu furar a bolha de dizer isso aqui agrega valor para o negócio. Talvez, eu não sei. O doutorado. Aí o doutorado veio com... Quando eu montei o MBA, com esse pedido, eu montei em 2004, a pedido,
entreguei o projeto, era o Cláudio Contador, que estava lá nessa época, não, acho que era até anterior ao Cláudio, era o Lecoq. Depois veio o Cláudio Contador, mas aí a escola quis montar a administração de seguro, lembra? Porque ela fazia os MBAs. Administração com ênfase em seguro, né? Quando nasceu a escola de superior, né? Porque antes era a FUNENSEG, cursos técnicos, e os MBAs eram acordados com a Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal Paraná, cada um. E o que tinha de gestão de risco ambiental, acho que até o Polido que mexeu um pouco nisso, ajudou nisso, porque era, né? E era o primeiro MBA era do Polido, né? Foi do Polido na área de jurídica, né? O primeiro MBA aqui. Que deu muito certo. Exato. Não, tá até hoje, né? Até hoje é a Angélica Calini, eu sempre esqueço o nome dele, mas nosso amigo lá da Suíça, Leon. Então, o que acontece? A gente já tinha esses MBAs lá, mas em parcerias com outras instituições. E a escola queria montar o seu. Então, acho que eles quiseram criar a maturidade. O diretor de Educação em Seguros aqui da academia, o Sérgio Nobre, foi a pessoa que orientou a montagem da escola de administração, a escola de seguros. Escola de negócios de seguro. De negócios veio depois, na verdade, a Escola Superior Nacional de Seguro, que aqui tem os cursos de administração de seguros, tecnólogos e tal, que tem até hoje, na verdade, está lá a escola. Ela muda para negócio para poder ampliar um pouco mais a distribuição de outros produtos que não só de seguro, como é o meu curso. Meu curso não é só de seguro, é um curso de gestão de risco. Né? Ele pega a cadeia inteira. Há vários públicos, principalmente o externo ao mercado de seguro, aquele que compra seguro. Na verdade, em minhas turmas tem bastante gente que é gestor de risco na empresa que quer comprar seguro. Então, ele quer se orientar... É um consumidor. É um consumidor. E, na verdade, nas primeiras turmas que a gente montou para transporte, com foco em transporte, com o apoio da Gristec, na FGV, porque ficou esse tempo, esse ato, tinham me pedido e a escola estava adiando. Então, em 2009, a gente lançou a primeira turma na FGV, depois, em 2011, a segunda. Então, você vai ver um monte de gente aí, gerente de risco, FGV, está com seus 30 e pouco, 40 anos, 40 e pouquinho. Tem um carimbo lá da... Ele passou lá no nosso curso, entendeu? Na verdade, todos eles sabem disso. Foram mais de 70 formados na FGV. São mais de 200 formados neste programa, quais que se a gente considerar depois que a gente veio para a escola com o mesmo programa, quase que os mesmos professores, porque o Rafael Ribeiro do Vale deu aula lá na FGV, entendeu? E ele era daqui, vamos dizer assim, da ANSP, né? Então, eu fui levando o pessoal E aí eu conheci a ANSP, né, que você sabe, nós somos lá da Cátedra de Educação, né? E aí eu fui... Quando a gente se aproximou da escola, eu fui trazendo o pessoal da ANSP para compor a equipe do nosso programa. Qual foi a vantagem? Que quando chegou em 2014, chegou a Circular 521, que era a montagem da estrutura de gerência de risco nas seguradoras, que o Roberto Wassenberg implantou, lembra? Ok? E, coincidentemente, também você teve aquela mudança na ISO 31000, já estava consolidada como um modelo de gestão. E eu fazia parte do comitê. Faço parte até hoje. Então, a gente foi organizando o curso para ficar no formato da ISO. Foi a única transformação da FGV para cá, ajuste ao modelo da ISO, né, aquele modelo, uma atualização, e um pouco mais com foco em cadeia produtiva do seguro, porque lá estava muito foco em estratégia e transporte, logística. O seguro vinha acomodado, entendeu? Ali não, aqui já é o seguro. Eu tenho que olhar, isso tem que descambar para uma transferência. Você entendeu? As ferramentas não é só de gestão. É gestão, mas eu tenho que ter um grau de transferência. Não que é obrigatório, mas ele tem que perceber que esse é porque o curso é seguros riscos e seguros. Né? E gestão, você não gere tudo. Não. Alguma coisa você vai transferir. Você vai transferir, exato. Só que lá, a gente, como estava na FGV, o seguro estava lá, óbvio, né? Mas nem era uma apreensão, né? E tanto que o curso chama Gestão Estratégica de Riscos. Por quê? Porque o foco lá era muito mais na visão corporativa. O que é hoje o IBGC tomou conta, né? Aquela coisa de governança, ir para a área do board. Eu queria que o pessoal chegasse nesse nível. Quando a gente fala gestão, pelo menos quando eu pesquiso gestão de risco, inevitavelmente cai no financeiro. Sim. É muito foco. Aí eu quero levar a conversa para esse lado nosso. Quando a gente fala de uma visão acadêmica da gestão de risco, falando do mercado de seguros, na academia, tá? O Walter, como eu te falei, estava aqui até agora há pouco, eu falei para ele assim, Walter,
Vou te fazer a mesma pergunta. Uhum. Isso é arriscado, né? Porque imagina se for diferente, é o problema deles também, né? A academia permite isso. Não é discussão acadêmica. Cada um com a sua cátedra. Exatamente. Você acha que a formação do corretor ser exclusiva por um curso CHCS prejudica a qualidade da distribuição de seguros? Não. Ser exclusivo? Como assim? Vou melhorar a minha pergunta. Você acha que o corretor precisaria ter um curso técnico ou superior? Se ele puder, lógico. Eu acho que se ele se sente confortável em ter um curso técnico superior, eu acho que esse é um tema que está lá na Cátedra de Educação, é discutir como é que a gente cria uma trilha de formação. Como é que eu crio uma trilha do corretor? Tá. Tudo bem, o corretor está lá já com o curso de habilitação. Habilitação é uma coisa, isso quer dizer o seguinte, você tem as condições mínimas para vender. Agora, quem disse que você sabe disso? Né? Você sabe o seu produto, você sabe como... Né? Agora, o que você tem que saber mais? O ecossistema de negócios. Claro que a escola se esforça em ter o professor mais atualizado, a gente sabe como é que funciona, mas por mais que ele esteja atualizado, é dali para trás e não olhando para frente, concorda? Para os novos negócios. Sim, sim, sim. Porque é um curso de certificação, eu preciso, cara crachá. Até porque você faz e acabou, nunca mais. Exato, não, você não volta lá. E nem acho que faria sentido, né? Mas o que faz sentido? Ele ter esse corretor certificado. Ele ter a possibilidade de, por exemplo, a equipe dele ser treinada. Porque também, tudo bem, eu tenho uma certificação, mas eu tenho que ter uma equipe, eu não posso trabalhar sozinho. Está aqui, o João está ali, tem um monte de gente. E esse pessoal aqui tem que ter um curso técnico. A PTS não tem mais curso técnico. Entendi. Então, uma das ideias é ter esse suporte, né? Que eu te comentei, a gente projetou isso já para viabilizar um programa desse porte, que eu acho que faz mais sentido para o corretor em termos de back-office dele, né? Não de front, em que ele vai vender. Porque esse, de certa maneira, a escola tem um monte de cursos que atendem ao mercado. O back-office, ele tem uma especificidade que eu acho que... E aí já não sei nem se é o corretor, se é a pessoa que trabalha na corretora, entendeu? O auxiliar técnico lá. É aquelas coisas que eu acho que tem aí uma demanda e uma necessidade. Esse é um. Outra questão, o curso superior é bom por quê? Porque, sendo de administração, acho que foi uma grande sacada, e ele está lá, se não me engano, está com mais de 600 alunos, quer dizer, não é pouca coisa. Quer dizer, o corretor está procurando, quer dizer, quem tem uma corretora, tem um filho que diz, olha, eu vou fazer agora a migração de gerações, aqui vou passar a sucessão, ok, já tem um curso e a escola tem atendido. E eu acho que está em bom nível, já que tem tanta demanda, é um curso que está estável aí, então é um curso de sucesso. Com relação a o que nós temos pela frente, quer dizer, quais são os desafios inovadores, eu acho que os cursos de MBA também suprem, de certa maneira. No caso da trilha jurídica, é o curso que está lá, que o Polido montou, que a Angélica cuida, o Leon está lá coordenando. Você também tem o produto na escola, que é o MBA de Seguro e Resseguro, ligados a negócios seguro, em que você tem a trilha, em que ele vai, vamos dizer assim, é aquele cara que já teve uma outra experiência, conseguiu tirar a certificação e que está montando um novo negócio, sabe aquela ou então assim... se atualizando. O cara trabalhou um monte de coisa, até trabalhou meio que comprando seguro e tal, mas ele agora quer ser corretor e tal. Ele entende que é corretor, mas ele queria um pouco mais, né? Então, ele faz um MBA que coloca ele nesse posicionamento, né? Porque ele já tem a certificação, mas ele quer ver como é que é o negócio chamado seguro. E ele já tem um background interessante. Eu acho que está lá, o curso está disponível na escola para isso também. Tem o nosso programa de gestão de risco seguro que pega a cadeia produtiva inteira, quer dizer, desde o cara da regulação, cadê os cursos de regulação? Regulação, estou falando da reguladora, aquele cara que está lá levantando, né? Não é comissário de avaria. Não. Você entendeu? Não. Então, você tem a reguladora, você tem o comissário de avaria está na escola. E você tem outros que é principalmente a análise prévia. O que a gestão de risco faz? É a análise prévia para os riscos, o cara entender o mecanismo de mapeamento do risco nesta relação para um cliente, como você falou da análise, relação custo-benefício. Mas eu prefiro dar um passo atrás, eu acho que é muito pretensioso para nós, tem que estar muito íntimo para falar de gestão financeira, como você iniciou a pergunta.
Eu acho que a gente pode dar um passinho atrás, e é onde eu tenho investido os conceitos. Vamos trabalhar nos indicadores? Tá. Indicadores de performance e risco. Qual é a tua vontade de acertar? O que você cobra da tua equipe? E é qualitativo, mas você pode colocar como quantitativo, depende da maneira que você auxilia. E aí você tem uma ferramenta que você não interfere na visão financeira, que você não precisa ter você tem um grau de proximidade, mas não de intimidade absoluta. Na medida que aqueles indicadores começam a se transformar em modelos financeiros, aí você vai ter uma relação com o seu cliente, podendo dizer, olha, está vendo aquele indicador? Talvez você possa ajustar melhor para ter a melhor performance aqui e vai estar um melhor resultado financeiro aqui. Isso e aí falando você de consegue logística. Não, qualquer coisa. Na gestão Mas da você própria acha o empresa. corretor tratando esses indicadores ou não? Aí é o cara da empresa. Sim, mas quem pode ajudá-lo nos indicadores? Por exemplo, se esse corretor tem uma experiência na área de transporte, por exemplo, e virou corretor, se o cara tem uma experiência na área financeira e virou corretor, Ele leva isso. é disso que nós estamos falando. Então, o gestor de risco ele tem que ter um background em algum lugar. Ele tem que ter, ele tem que ter maturidade. Não tem jeito, entendeu? Então, a gente pega um público, e você vai ver, a maior parte do nosso público é acima de 30 anos, fácil, né? Os corretores? Não, de quem vem fazer o MBA. Ah, tá. Por quê? Porque ele tem um grau de experiência. É normal isso, né? Porque ele tem que ter uma experiência, ele tem que ter essa sensibilidade e maturidade. Não que um mais jovem não o tenha, mas é mais complicado para ele, é um desafio maior. Tecnicamente é mais fácil, porque ele olha, ele enxerga muito rápido. O problema é que o apetite ao risco deles é maior. Então, a tendência é a tomada de decisão deles ser mais rápida e ele ter mais apetite ao risco. E aí você vai ver os artigos que a gente publicou agora no último e-book da ANSP, no 6º capítulo, você vai ver lá, uma aluna minha, nessa faixa de 20 e pouco, 30, veio fazer o programa, ela era de uma corretora, agora está numa operadora de crédito. As duas saíram e foram trabalhar. As duas meninas que vieram de uma grande corretora trabalham em operadoras de crédito. E o trabalho está publicado agora lá no nosso e-book, Apetite ao Risco. Então, como entender isso? O que é apetite? O que é tolerância ao risco? Essa coisa demanda uma certa experiência para você também mapear isso e dizer o quanto que você acha que isso é relevante para você ter sucesso. Né? Quer dizer, ter um caminho para você tomar a decisão. O risco, na verdade, o pessoal sempre está olhando para trás, né? Não, o que aconteceu, o sinistro, o risco para o seguro sempre tem a ver com os seus históricos de sinistralidade. Mas, de fato, isso é uma inverdade. Né? O risco ele tem a ver com o futuro e com a interface. Outra coisa que o pessoal também acha é que a inteligência artificial vai cuidar da análise de risco. Meu amigo, desculpe, mas a inteligência artificial ela não tem o sentimento, a perspecção. Mas ela vai aprender. Não, porque o risco tem a ver com pessoas. E a inteligência artificial tem a ver com o passado. Com processos. Ela pode vir com o futuro, ela pode projetar, mas ela vai sempre projetar a partir de um... Exato. Primeiro que ela é mais determinista, ela é racional. O homem não. O ser humano tem expectativa, ele tem apetite. Mesmo que você induza no algoritmo um apetite, ele é fictício. E ele fica como se tivesse um marcador, né? Um limitador. O homem não. E é o contrário, funciona ao contrário. Quanto mais novo, mais apetite nós temos. Quanto mais velho, menos apetite nós temos. Você entendeu? Né? E a máquina não. Ou ela fica estabilizada, ela vai ficar com o algoritmo dela. Mesmo com inteligência artificial, mesmo com o entorno mude, ela é meio conservadora nesse aspecto. Sim. Então, para empreender, no financeiro que você perguntou, né? A análise de risco financeiro, o risco está lá. E foi o motivo que eu escrevi o primeiro artigo em 2014, que definiu o nosso MBA. Em 2014, eu escrevi um artigo, Gestão de Risco Orgânico, publiquei lá na Universidade Federal Fluminense. O COSO ainda era aquele quadrado, tá? Aquele cubão. Então, você só conseguia fazer análise de risco se você já tivesse uma empresa. E estava justamente nessa época nascendo as insurtechs, as techs da vida, todo mundo, né, explodindo aí. E o COSO não dava conta disso. Quando você pega o COSO de 2017, você vai ver que ele está muito parecido. Eu tenho um slide que eu mostro. Publiquei em 2014, está o COSO lá com um slide muito parecido. Quer dizer, até melhor do que eu, porque eles estão muito mais pessoas pensando. O Sérgio estava praticamente eu sozinho. E você vê exatamente a mesma ideia de fluxo, né? O design de fluxo que eu fiz em 2014. Só que eu fiz para definir as áreas ligadas
já estava focado em seguro. Então, eu já comecei a ver assim, como é que eu vou ter áreas de controle, áreas de governança, áreas de apetite, logística, ou então áreas de política pública. Então, eu já vejo o ecossistema numa cadeia produtiva em que o seguro está em qualquer parte delas, se você parar para pensar. Em todas, praticamente. Todas. Então, o risco está em todas também. Eu acho muito interessante, né? Mas toda vez que a gente conversa, eu já falei isso para você, a gente conversa, eu sinto que todas essas ideias são muito aplicáveis a grandes empresas. Uhum. Não são muito aplicáveis, não é a palavra certa. Elas são aplicadas em grandes empresas. E 99% dos riscos são pequenas empresas. Como que a academia pode ajudar, qualquer academia que seja, pode ajudar a gente a embutir isso na pequena empresa, que é onde tem mais sinistro? Ok. Não, e que cria a massa para o seguro. Exato. Aí é que está. Onde está a massa do seguro, a gente precisa da pequena e média empresa. A tecnologia vai nos ajudar. Você tem que ter plataformas que te auxiliem. Eu estava te comentando um pouco antes aqui que a gente está montando um white paper, por exemplo, para seguro de property, né? Qual é a ideia? É você ter lá um instrumento em que ele possa simular uma análise prévia de risco de um armazém, de um galpão, que tem uma estrutura metálica ou não. Você tem lá os requisitos de incêndio daquele estado, né? Os requisitos previstos na ABNT, mas também das normas internacionais nas quais se baseia... A NPR também cuida disso, não tem? Tem. Então, você tem a questão da NR, você vai pegar o pessoal, né? Segurança do trabalho. Você tem a NR1, que já tem matriz de risco. Quer dizer, você tem um ecossistema que já fala em gestão de risco. Só que são muitas frentes do pequeno empreendedor. Se você tem uma plataforma que consiga orientá-lo, tecnológica, ele possa ir lá, simular para ele, e poder chegar com você e poder montar o bid de contratação do seguro, já auxiliou. Né? Eu acho que você tem algumas iniciativas nessa área. A mesma coisa a gente tem que fazer para property, né? Olhando aquele risco maior que é o incêndio, mas você pode ter os outros. Outras questões, inclusive com o tempo até a questão da próprio material que está lá, quer dizer, com referência a cada tipo de produto que está estocado. Vai aperfeiçoando. Lógico, você vai fazendo camadas e vai exigindo, mas mesmo sendo pequeno, mas você tem as ferramentas para fazer a análise. E não tem custo adicional, porque é uma plataforma, eu tenho um funcionário lá que já faz inspeções, que pode ser até o dispatching, não é um grande problema. É o gestor do armazém, o gerente do armazém vai lá uma vez por dia fazer inspeções de todas as áreas. Um checklist? Checklist. Tira foto, é uma plataforma só, beleza. Então, a gente está trabalhando exatamente nisso. Como eu te falei, a consultoria começa a vir para a minha cabeça para a gente poder parar de falar de teorias e colocar alguma coisa em prática. E o que sai do outro lado é um aplicativo. Né? A mesma coisa no transporte. Você tem hoje o transporte com uma série de soluções já de compliance ou eu chamaria até um pouco melhor, de governança, o pessoal chama de gerenciadoras de risco, mas elas fazem a governança do contrato de seguro de transporte. A verdade é essa, não é? Ela faz gerenciamento, as gerenciadoras de risco estão lá para isso, né? E, de fato, a gente pode ir além um pouco. Quando a gente fala lá do meu doutorado, que eu acabei não te comentando, eu fiz o doutorado em operador econômico autorizado, que é o programa do governo que autoriza o fast track, né, a passagem pela alfândega de maneira mais urgente. O que acontece? Muito voltado para sanitário, na verdade, né? Não, na verdade você tem 3 canais aqui. Você tem o Anvisa, né, os intervenientes, são 15, mas vamos falar dos 3 principais. A Anvisa, que você tem uma inspeção segundo os padrões da Anvisa, que tem lá o EA integrado à Anvisa. Vigiagro, que é a parte sanitária, de comida e tal, aqui medicamentos, drogas e tal. E os produtos controlados do Exército, que são material explosivo, armas e tal. Como o OEA está preocupado com governança financeira, né, lavagem de dinheiro, controle de tráfico de drogas e de armas, e olha que interessante, todo o processo exigido para a certificação tem a ver com contaminação de carga. Não existe seguro de contaminação de carga. É verdade. Entendeu? Então, no momento que a gente conseguir integrar esse processo, e a gente está fazendo isso, você poderia ter, pelo monitoramento do ecossistema de transporte na cadeia de comércio exterior, a gente poderia ter mais à frente, logo que a gente tiver bases de dados, um seguro paramétrico, que é o correto para o transporte, que é o teu negócio. Né? Não é ele é um grande risco, está lá classificado como grande risco. Não, ele é paramétrico. O problema é que a gente não tem os instrumentos para tomar decisão para o paramétrico. Instrumentos de quê? Do que a norma, o programa exige, que é
monitoramento do gerenciamento de risco. Então, uma camada que, além da governança que as empresas fazem hoje, é o monitoramento de toda a cadeia, não só do trecho de transporte, mas também da armazenagem, também dos fornecedores e também dos que vão ficar depois do transporte rodoviário, terminal portuário, que tem o ISPS Code, né, que já tem os seus padrões internacionais, que está dentro desse conceito de contaminação de carga. Foi o primeiro, aliás, né, o controle antiterror, e também ao longo do transporte marítimo e até o seu destino final. Tem uma questão que a gente estava até conversando, eu não lembro agora, porque eu já conversei com tanta gente aqui hoje, mas a gente tem um controle tão grande dos riscos que o prêmio vai se reduzindo, a tendência é zero. Eu já sei com quem você falou, com o Cremonese. Com o Cremonese, foi com ele. O Cremonese tem uma teoria que eu concordo e discordo. Ele segue na mesma teoria do que aconteceu, por exemplo, no transporte marítimo, que hoje os controles são tão eficientes, né? E é verdade, eu tenho um monitoramento em que, em princípio, é inaceitável determinadas situações que hoje se vê de sinistralidade são inaceitáveis. De fato, se a gente puder alterar a rota, por exemplo, a gente pode mitigar esse risco. Mas será que a gente tem como mudar a rota? Será que tem grana para fazer uma rota alternativa? Então, a gente tem as condições, mas não tem a decisão integrada com a logística. Eu concordo com o Cremonese, porque os liners, por exemplo, o funcionamento do transporte marítimo tem uma lógica que dá autonomia para o comandante do navio fazer algumas coisas para proteger a carga, que é diferente do transporte rodoviário. Eu já brinquei com vocês lá nas reuniões da comissão. Você lembra que eu falei? Sim, Você consegue imaginar um motorista de caminhão, por excesso de peso, subir na carga e começar a derrubar a carga e dizer, agora estou fazendo uma varia grossa. E essa discussão, e saindo daqui a gente sentou para tomar café com o Alexandre, então você imagina o Alexandre Del Fiore, não sei se todo mundo conhece, conheço muito. É uma discussão sem fim. Porque você viu que o conceito do transporte rodoviário, o transporte rodoviário, quando foi criado, nacional, nós fizemos um artigo juntos, você lembra? Sim. Está lá nos Isso, a gente propôs essa coisa de... E aí sim, se a gente conseguisse implantar aquele modelo, porque o que é o problema do risco no TRC, no transporte rodoviário? As discussões são sempre assim, está mapeando, não está mapeando, que é justamente o que está resolvido no Incoterm do Marítimo. Então, a gente teria que refinar primeiro esses contratos, e aí sim, naquele contrato de seguro, a gente tinha que aproveitar aquela mudança que houve, não tivemos oportunidade, de incluir os nossos termos de seguro para o transporte nacional. Tem gente do comércio exterior aí, professor bastante conhecido, que diz, não, dá para usar o internacional. Eu falei, dá, mas o que acontece? Nós temos um vício no mercado dos termos FOB e CIF. Esse aí não dá para acertar mais, porque já foi assumido. Então, o que a gente fez lá? Você viu, a gente fez uma jogada com aquele, para o pessoal continuar usando com mais 3 letrinhas e a gente ajusta os contratos. E aí o contrato de seguro fica claro, qual é a tua responsabilidade, qual é o seu risco. É isso que a gente quer. Eu acho que se a gente der o primeiro passo, né? Por isso que é bacana esse papo aqui. Se o pessoal soubesse que tem esses pensamentos na mesa, e se a gente conseguir pegar isso e transpor para um programa de implantação desses termos, e a gente ter uma equipe, Sincor, o pessoal do seguro, o pessoal da academia, a gente publicar a brochura dos nossos termos de riscos e seguro, já fica aqui a proposta, tá? Que a proposta está no nosso artigo, tem 2 anos. Faz um tempo já. Tem uns 2 anos. A gente poderia começar a fazer como se faz a brochura do Incoterms. Mas aí não porque o cara está preocupado com o comércio exterior, eu estou preocupado com o seguro. Então, o seguro poderia ter isso e ele já poderia determinar, inclusive para a gerenciadora, qual é o nível que ela quer. Olha, aqui você tem que cuidar também do apeamento de carga, aqui você tem que cuidar da descarga, aqui quem é o responsável, onde começa e termina. A gente vai educando o gerenciador de risco, o transportador, o cliente a saber contratar o seguro. São detalhes que passa reto, mas onde começa, onde termina, isso são coisas que têm que ser muito bem determinadas. E nós já fizemos, eu e você fizemos, você lembra que a gente deixa passar e a gente não divulga. A gente não consegue fazer isso virar um ciclo de debates permanente. Vamos voltar para a academia. Eu acho também que o empresário que está na universidade, ou que não precisa nem ser empresário ainda, mas a pessoa que está estudando administração, por exemplo, administração, economia, engenharia,
Hoje, você acha que, passando por todas as academias que você passou, inclusive em Portugal, você tem uma experiência em Portugal, eu quero que você fale dela. Sim. Você acha que esse cara ouve falar de seguro? Não estou falando logística, estou abrindo. Ele ouve, porque eu passei por uma faculdade e um MBA. O que eu ouvi de seguro foi errado, né? Quando ouve, eu ouvi errado. Eu até comentei acho que foi com o Cremonese, eu comentei que eu tive um professor que falou assim, professor de logística, para mexer com você. O seguro, quando ele é um seguro normal, uma pólice normal, ele é um seguro. Quando ele é um pouco maior, ele é um resseguro. E quando ele é um pouco maior ainda, ele é um co-seguro. Então isso me marcou, porque assim, aí eu fui falar com o professor e tal, né? Mas claro. Para não constranger, logicamente. Então, você acha que as faculdades, qualquer que seja, tá? Mesmo a menor, a maior, interior, São Paulo, é pública, privada, falam de seguro? E se não falam, por quê? Eu vou um passinho atrás e depois avançamos bastante no seguro. Eu sou da área de logística. Se você chegar em qualquer faculdade, raramente você vai encontrar. Hoje deve até ter, eu nem sei. Mas eu montei um MBA de gestão de compras. 60% do curso de logística é compras. O que você aprende de compras em administração? Nada. Não sei também, porque eu não fiz, né? Faz logística, você vai ver que também não tem nada. Entendeu? Praticamente nada. E é 60% do curso. O cara só está preocupado com logística de distribuição e não de suprimento. Então, e aí seguro cai na mesma linha, é a linha financeira. Entendi. O cara aprende tudo a fazer conta, contabilidade, custeio, tal, faz toda a cadeia. E como é que eu transfiro o meu risco? No contrato. Aí vai para a parte lá que o Polido é esperto e tal. Mas não é isso, eu tenho que contratar financeiramente, tem um contrato financeiro que eu posso transferir. Então, o que falta, na verdade, é a atualização das universidades. E aí sim vem o nosso desafio na academia. Por isso que eu falo de novo, nós temos que falar de cadeia produtiva do seguro, porque a gente consegue inocular na administração, na economia, no direito, em qualquer lugar, e não vamos simplesmente nas faculdades que falam alguma coisa de seguro, são as faculdades de direito. Você vai ver lá no direito comercial, o pessoal tem ali uma cadeira e tal, uma discussão e tal. Mas fiz direito. Também uma não teve. Aula. Uma aula no curso de 5 anos. Mas pelo menos teve alguma coisa. E a aula é ler artigo, tá? Então, você vê que também não está, mas quando tem, é nisto. Sim. Então, o que nós temos que fazer? É o desafio da Cátedra de Educação e Seguros. A gente já começou, fizemos um convênio com a Mackenzie, nós queremos esse ano ampliar esses convênios com as outras universidades, trouxemos professores para nós, aí sim, na área típica de seguro, que na verdade é a área atuarial, né? Quer dizer, faculdades que têm programas de atuário. E o programa desse ano, com o Vergara lá, é a gente fechar mais convênios. Para quê? Para que esta cultura que você falou, a gente tenha pelo menos na eletiva das universidades, a gente propor a inclusão do seguro e da gestão de risco. São 2 temas correlatos. Por exemplo, é difícil você falar. Eu fiz uma palestra recente, através de um convite de um aluno de MBA nosso que fazia um cara bem conhecido no mercado, que você conhece bastante, que é o Eduardo Meireles. Foi, certo? O cara fez 50 anos de formado em engenharia de produção, na primeira turma de engenharia de produção. E nós fomos lá falar, e ele foi lá, no final no evento, para falar sobre isso, ele falou da experiência dele no seguro. Você entende? Então, nós fomos lá capturar aqueles profissionais de engenharia de produção para dizer, cara, tem um mercado seguro para vocês trabalharem. Engenharia de produção tem tudo a ver com seguro. Eles nem tinham ideia, eles querem ir para o mercado financeiro. Só que antes do mercado financeiro, existe um mercado que é mais aderente ao mindset da engenharia de produção, que é onde ele viveu, onde o Meirelles teve uma carreira brilhante, né? E nós fomos lá e fizemos isso. Quer dizer, eu fui lá falar de gestão de risco, ele também, e eu falando pela academia, dizer, olha, pessoal, conheçam, porque temos muito, a engenharia de produção tem muito a ver, e você vai ver, tem muita empresa, muita seguradora que já contrata justamente para análise de confiabilidade. Se eu não me engano, vários CEOs de seguradoras eram engenheiros. Porque a formação, ela beneficia mesmo. Engenharia de produção pensa esse processo como contínuo. Aí, se você falar na área de sistemas, o engenheiro de produção consegue entender bem. Né? Na área de produção mesmo, na indústria, ele entende bem. Então, é muito óbvio. Sim. E o que tem de disciplina? Ele mesmo falou, vamos colocar essa disciplina no FRJ. Foi o tema lá, vamos colocar seguro. Quer dizer, nós já estamos inoculando esse... Qual foi a reação? Os professores têm uma dificuldade de entender isso, né? Porque o professor, raros são aqueles que têm uma experiência no mundo corporativo.
Então, São acadêmicos de carteirinha. tem uma vida acadêmica. E aí, claro, ficaram abertos à discussão, e isso tudo tem vamos dizer assim, depende de uma série de mudanças que também envolve ministério, ajuste, não é tão simples, mas nas eletivas era possível de fazer. Eu, por exemplo, quando dei aula na FRJ, eu levei a parte de gestão de riscos, principalmente na área de comércio exterior, tinha lá uma eletiva, eu consegui falar, entendeu? Então, eu consegui colocar, pela minha experiência. E encheu? Olha, era uma sexta-feira, Rio de Janeiro. Se você acha que é ali do lado, ali em Botafogo, você acha que alguém ficava assistindo aula das 6 às 9? Eu digo para você, tinha 60 alunos em sala. Quer dizer que era interessante. Não, isso é um termômetro fantástico. Quando eu fiz direito, eu lembro que eu tinha um professor que falava de filosofia do direito. Batalha. Eduardo Batalha, não esqueço até hoje. Uma das melhores aulas que eu já tive. Eu tinha uma de literatura no colegial que foi muito boa também. E a aula dele era sábado, das 8 ao meio-dia. E ele, toda aula ele tinha que sair da sala onde ele estava dando aula e ir para o auditório, porque pessoas de outra turma vinham assistir a aula dele, né? Então a gente tinha que ir para lá. E eu nunca esqueço um dia que teve uma festa fantasia na sexta-feira, e aquele auditório estava todo fantasiado. E foi uma doideira, porque o pessoal saiu da festa e foi direto para a aula dele. Então, isso é um termômetro sensacional. Então, o que a gente tinha ali? A gente tinha a possibilidade de pessoas que já estavam até trabalhando, porque era período mais noturno, o pessoal já estava num período em que fazia as eletivas, e a gente uma eletiva que ele já sabia, eu acho que, poxa, esse cara tem uma experiência, eu vou lá escutar. Eu acho que é um pouco disso também. Eu não sei se é tanto o meu privilégio, mas... Os alunos já trabalhavam em comércio exterior, aí o cara vinha, opa, eu vou nessa, né? Eu vou pegar essa aula, outro eu quero trabalhar com isso, né? Então, as pessoas, eu acho que os alunos estão, se você pegar lá no final do ciclo, do quinto período para frente, na administração, o pessoal vem, e não importa o dia. Por quê? Porque eles estão se preparando para o mercado. E aí vem a oportunidade de a gente ter falado sobre a questão do seguro, a questão do comércio exterior, coisas que eles têm pouco contato na prática, né? E você acha que... Porque a gente tem que pensar, o cara está na faculdade, ele vai sair da faculdade daqui 2 anos, daqui 1 ano e pouco, e ele vai demorar aí 5, 6, 7 anos para amadurecer a ponto de estar num cargo de decisão. Você acha que se a gente impulsionar isso hoje, lá na frente, a gente tem uma pressão no mercado de seguros falando, olha, eu quero produto, olha, eu quero contratar certo, desses caras que a gente está tentando formar agora? Lembra que o problema é compras? Tem que ter o cara de compras lá, e não tem a disciplina de compras. Olha que coisa, se a gente tivesse pelo menos a disciplina de compras, pelo menos um ciclo de compras, ele poderia fazer o bid para compras. Então, ainda tem um problema no próprio curso, estou falando de administração porque sou administrador, né? Tem um problema aqui, né? Você tem um hiato aqui. Então, eu acho que o que a gente pode fazer, do jeito que a coisa é engessada, para ser prático, eu diria que a melhor ideia que a gente pode ter é esses ciclos de workshops que as seguradoras têm interesse, como o pessoal faz para contratar pessoas que vêm. O Canadá vem aqui e contrata um monte de estagiário. Amigo, é o seguinte, vamos montar um evento, vamos lá fazer uma rodada de discussões. Vou entender o que é isso. Isso é atrativo, por quê? O seguro virou uma coisa importante em termos de consumo. Você sabe disso, é corretor, você está acompanhando as tendências. O que está... Ninguém mais quer comprar uma casa, certo? Um carro. Mas um seguro viagem ele não deixa de fazer. E o cara quer ter um seguro-saúde. Você vai ver que as propagandas de seguro-saúde estão tudo para jovem. O jovem também compra seguro-saúde. Cara, já está despertado. Já está despertado. A percepção de risco já está. O que precisa entender? Qual é o ecossistema que está por trás? Então, ele pode dizer, poxa, eu posso trabalhar com isso. Isso é interessante, né? E eu acho que o que está faltando é exatamente isso. É chegar como se fosse oferecer o estágio, ou como se a gente pudesse estar ali fazendo uma rodada, ao invés dos RHs ficarem cada um puxando, fazendo o seu processo, meio que fazer, pelo menos uma vez a cada ciclo, fazer uma rodada de cadastramento nas universidades. E aí fazer um workshop. Você vai ter que apresentar as coisas. Olha, o mundo do seguro é isso aqui. E eu, cara, peraí, estava esperando para ver isso aí. Quer dizer que eu posso trabalhar com negócio? Pode. Você pode trabalhar com processo? Posso. Pode trabalhar com estatística? Posso. Posso trabalhar com engenharia de produção? Posso. E eu posso. Caramba!
Educação física, posso. Sim. História, posso. Eu já conheci até diretor de segurador que era historiador, com doutorado em história. Sim. Entendeu? E a gente, desses profissionais vai ser o comprador de seguro. Né? Exatamente. Inevitavelmente o cara vai olhar e vai falar, pô, eu preciso aprender isso daí porque eu vou trabalhar numa empresa onde ninguém sabe comprar seguro. Exato. E eu vou aprender a comprar. E aí a minha pergunta é, o corretor, você acha que o corretor vai mudar ou vai criar, vão ser criados perfis de corretores, como a gente estava conversando lá fora? O cara massificado, eu trabalho com automóvel, mesmo que isso aí, eu não gosto desses estereótipos, então assim, eu sou corretor de automóvel, eu vou vender para todo mundo. Não, eu tenho cara que vende automóvel, que ele vende para clientes VIPs, que não é nem de grana, não. Eu vendo para clientes que eu conheço, eu trabalho com uma comissão sustentável, então eu consigo trabalhar só com automóvel legal. Então, mas a grande maioria trabalha no massificado, aquela concorrência maluca. Você acha que vai ter esse cara e vai ter o cara que vai vender para esse comprador que conhece, que entende? E se for isso mesmo, como que o corretor se prepara para isso? Eu acho que aí vem a parte da comunicação mesmo, né? De novo, também, a mesma lógica, eu acho que a gente já pode começar a aplicar também para os corretores, porque cada um tem uma vocação, como você mesmo disse. Ele funciona bem naquela carteira. Para que eu vou me mexer e procurar outro, né? E tem outros que estão insatisfeitos. Ele vai se especializar em outra coisa que ele possa se sentir mais confortável. Então, essa mudança, ela vem junto com a formação. Eu acho que não existe ali como se fosse uma solução para todos. O que é certo? O corretor vai ter que se atualizar em relação às cadeias de informação, que são os aplicativos, os canais vão mudar, já estão mudando, né? E ele está adaptado, de certa maneira, né? O multicálculo já estava ali, quer dizer, uma coisa que veio, nem sentiu, o pessoal já está... O WhatsApp. O WhatsApp. Então, você vê você começa a perceber que a forceps, ou até por acomodação, as coisas vão se ajustando. Quando ele percebe que ele não está tendo produtividade, ele vai procurar uma maneira de se especializar ou de se concentrar. Eu acho que, enquanto eu não sentir dor, lembra da conversinha da Pancari lá atrás? É isso. Você percebe? Cara, estamos ganhando aqui, para que eu vou pegar? Então, o corretor, eu acho que é a mesma coisa. Quando ele começa a perceber que ele precisa melhorar, ele vai escolher. E aí, vamos dizer, quais seriam os caminhos? Eu vou seguir pela lógica do Polido, que vou analisar mais, vou ser um analista de contrato, entender melhor de governança de contrato de seguro, ele vai ter uma abordagem comercial, mas com esta pegada, porque é da natureza dele, ou ele vai na área comercial mesmo, naquela coisa, né, de vamos negociar preço, eu faço relacionamentos, eu sou, né? O outro mais técnico, em termos de financeiro, ele vai pegar ele tende a ir para as carteiras financeiras. O outro mais para processos e riscos, então ele vai, eu quero analisar melhor. Então, cada um vai olhar e vai dizer qual é o meu perfil de maturidade, aonde eu tenho uma aderência melhor. E aí essa é a vantagem. Se você olhar lá no portfólio da escola e no mercado, você tem um monte de programas que podem te ajudar a atingir esse objetivo. Eu não vejo grande dificuldade. Você falou uma coisa e me lembrou que uma vez eu fui no treinamento de uma seguradora. E a seguradora estava falando assim, por que você tem que se atualizar? Porque senão você vai morrer. Existem profissões que morreram, como, por exemplo, datilógrafos. Datilógrafos não existem mais, não sei o quê. Eu fiquei pensando, tá bom, né? Porque a gente sai e reflete, né? Eu acho isso um exercício bom também. Você ouve as coisas e reflete um pouco sobre o que você ouviu. E aí eu pensei assim, mas eu não conheço nenhuma marcha dos datilógrafos desempregados, entendeu? Que viraram primeiro digitadores. Entendeu? Depois de digitadores, eles foram atendendo o call center, aprenderam a falar. Exatamente. Pararam de digitar e começaram a falar. E vai acabar com a inteligência artificial, com aquelas automático, né? Como é que se chama aquela sigla de atendimento automático? Quer dizer, mas bot, ainda existe. Né? Então, você vai ter... É um processo, realmente é um processo. Mas o corretor, eu acho que tem uma diferença muito grande.
Na medida que você aumenta a percepção de risco das pessoas, elas querem ter seguros, que elas confiam nos contratos, que ela teve uma boa experiência na hora da indenização, que é esse o grande mistério. Se ele recebeu a indenização dele e não teve dores, eu acho que é aqui que a gente podia trabalhar em termos de evidência, né, de retenção de cliente, é quando você tem uma regulação e uma administração de sinistro eficiente. Que, aliás, é um programa também que é relegado à não formação. Você vai ver lá, tem gente de todo tipo lá com uma dificuldade enorme de entender do assunto. Não sei se você já reparou, né? Você diz aliás, onde? Na seguradora, fazendo a regulação? Exato. Eu te falei até mesmo lá no transporte, que eu te falei que eu tinha um pedaço que eu cuidava. Por quê? Porque eu sabia que lá dentro eu não tinha equipe preparada. Eu tinha que levar mais ou menos arrumado para ele dar sequência internamente. Eu não posso chegar lá uma pilha de conhecimento. Isso aqui... Não, eu levo o relatório preparado. Aquele do outro anexo lado, que tem 80 páginas. Se ou vira. Mais. Era umas pilhas bem esquisitas, entendeu? E o pessoal preparava e de lá para dentro ele já tem como argumentar. Ele só tem que revisar esse trabalho. E aí sim, você imagina entrar com aquela bagunça toda para ele organizar segundo a lógica dele. Não, segundo a lógica do nosso contrato, o cara já entrega. Então, sabe qual é o único curso de administração de sinistros que nós tínhamos na escola? Está dentro do nosso MBA. Entendi. Desde que começou o curso de MBA, desde 2014. São 10 anos. Então, você veja, tem de governança, tem administração de sinistros. Né? Coisas que parecem tão desnecessárias, mas na verdade, essa experiência positiva vai fazer ele repeti-la rapidamente. No momento que ele é indenizado, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Pô, eu recebi. Primeira coisa, contratar seguro. Se o cara teve lá a indenização do automóvel dele, o cara pagou, ele já comprou outro carro, o que ele vai fazer? Você acha que ele vai sair da concessionária, de onde ele estiver sem o seguro? Claro que não. Ele sabe que ele vai contar com aquilo. Então, essa experiência, né, a gente sabe que não é sempre assim, mas esse é o nosso esforço como gestor de carteira. Se o pessoal não for estimulado a ver esse lado, e eu acho que o pessoal viu a experiência da pandemia, houve a questão do seguro de vida, que ficou bem visto pelo mercado, pelos consumidores. O seguro-saúde, se mistura aí com planos de saúde, porque faz umas confusões, mas o leigo lá não entende muito bem, para ele a mesma coisa. Se melhor trabalhar dessa imagem, né, a gente trabalhar melhor, e aí sim o corretor poderia fazer um papel mais forte, ele não faz. Ele está mais preocupado em diminuir o risco da operadora ou da seguradora, ajudar a não ter fraude. Eu não sei, ele devia estar preocupado com o cliente, de fato. Você viu? Eu vejo muito corretor... Fraude é um problema da seguradora. Ela que cria os processos dela. Exato. O corretor tinha que fazer o quê? Explicar melhor o produto para que o cliente não ficasse chateado, porque aquela cobertura não existia. Era o contrário. Vamos preparar melhor isso. Mesmo no corporativo. Tem corretor que trabalha muito bem isso para dentro das empresas, entendeu? E aí ele consegue reter. No individual é até o óbvio, entendeu? E eu nunca tive... Você vê que interessante. Parece que, nesse ponto, o corretor é mais amador ainda, né? Ele vende e some. Quem te vendeu aquele seguro, aquele plano de saúde? É um modelo, é o que a gente está falando, é um modelo de venda. Né? Então, mas você vê, se ele está mais próximo, o que vai acontecer? Ele consegue reter. Mas daí, o que acontece? A verdade é que a renovação é automática. A operadora olha para você, virou teu cliente, o corretor saiu do jogo. E sabe que tem uma coisa também, saúde não é minha área, tá? Inclusive a comissão com a Vanessa aqui tá voando. A Vanessa tá despontando aí, muitos elogios a ela, porque ela realmente está produzindo muita coisa boa para o Syncor. Mas tem um lance também, né? O corretor de saúde, ele recebe aquela comissão antecipada grande, né? Então, isso gera não de todos os corretores, mas uma política de vendedor. E é o que eu falei, é um modelo de negócio. Até porque eu trabalho com seguro de incêndio. Eu conheço muito corretor vendedor em seguro de incêndio, que vende a pólice e depois não dá assistência. Não vejo problema, se ficar claro. Se o cliente sabe do que está acontecendo, né? E pelo que você me falou, eu tirei algumas conclusões e até mudei uma coisa que eu estava pensando. Por isso que eu adoro esse podcast, eu gravo um monte, porque é o que eu brinquei. Eu tenho aulas particulares aqui gravadas, né? Eu sempre bati na tecla de falar assim, as faculdades de administração, engenharia, tem que formar bons compradores de seguro.
E eu mudei isso. Uma coisa que você falou, tem que vender bom, tem que formar bons administradores de seguro. Porque não pode ser só na compra. O cara tem que entender de regulação, o cara tem que entender da gestão de risco, o cara tem que entender de tudo. Porque o corretor, no final das contas, ele é um intermediador. Ele vai levar isso para a seguradora. Se ele assumir essa parte do comprador, então o cara é bom comprador, mas não é bom administrador. Então eu, corretor, vou regular para ele o sinistro, vou ajudar ele a regular, vou ser mais ativo nisso. Eu virei um consultor, eu devo cobrar por isso. Uhum, Né? Exatamente. E sabe quem abriu meus olhos para isso? Muito tempo atrás eu estava na academia assistindo uma reunião daqueles cafés que nós tínhamos lá presenciais ainda pré-pandemia. Paulo Marracini, ele levanta e fala assim, vem cá, a gente podia mudar os nossos indicadores de performance, né? Porque a gente evidencia muito os prêmios. Então, a sociedade pensa que a gente tem muito dinheiro, né? Todo o ecossistema que olha para o seguro diz, puxa, tudo isso de prêmio, tudo isso vocês faturaram, mas isso não é o relevante. O que se deveria se destacar é quanto que se pagou de indenização. É esse número que interessa, né? Eu acho que a pandemia trouxe um pouco disso, mas esse indicador é o maior. E é isso que eu acho que, como referência, o corretor tem que ter na mão para dizer quantas indenizações, quanto que ele conseguiu regular e dizer, olha, eu resolvi o problema desses meus clientes, o meu indicador de performance. A performance dele de venda ele tem que levar para a seguradora. Falar, isso aqui é o meu resultado. Agora, as indenizações, ele tem que ter na lista deles, olha, quanto que eu já paguei de indenização ao longo da minha vida, olha quantas pessoas eu beneficiei, olha quanto que eu protegi o patrimônio dos meus clientes. Como foi isso? Você entendeu? Esse devia ser o portfólio do corretor. Não de... Entendeu? Porque ele fica ali discutindo o preço. Eu falei, olha, quanto que eu retornei de dinheiro para o bolso dos meus clientes? Por quê? Porque eles fizeram um bom negócio aqui, protegendo o patrimônio deles. E aí a gestão de continuidade, né? Ele vai olhar assim, olha, esse cara continuou trabalhando. Ele tem que ter boas histórias de proteção, né? Isso que eu acho que faz hoje, já existe, na minha concepção, existe uma cultura, inclusive nos jovens, por causa da pandemia, abriu-se um espaço de cultura de percepção de risco e contratação de seguro. A questão também das insurtechs, de ter essa disponibilidade de venda num canal, é bacana, mas a regulação não acontece por ali. Você percebe que esse pedacinho que retém o cliente, ele não se faz pela linha bancária. Pessoal, você lembra? Eu me lembro que a primeira vez que o Minhoto fez contato comigo, eu estava na FGV, eu nem estava falando de gestão de risco mesmo, mas lá ainda nos cursos não falava muito de seguro. Quando surgiu aquele canal bancário, o pessoal estava preocupado, será que vai dar? Será que não vai engolir os corretores? E eu me lembro que o primeiro artigo que eu pediram para escrever foi o Minhoto, naquele boletim dele, e eu escrevi a primeira vez sobre seguro, falei, na minha cadeia produtiva de seguro. Falei, olha, na minha percepção, isso não vai mudar. O que vai acontecer? Vai haver uma venda aqui, mas a retenção desse cliente ele vai sempre estar com o corretor. Sim. Ele vai buscar um corretor, principalmente se a regulação aqui vai ser muito difícil. O mercado de corretagem sempre teve bicho-papão. Parece que a gente sempre precisou ter medo de alguma coisa. A gente tinha medo dos bancos, agora a gente tem medo de cooperativa, do aplicativo. Então, assim, eu fiz as contas agora, acho que 19 anos no ramo. Eu começo a imaginar que a gente vai enfrentar bastante coisa e vai passar por bastante coisa, exatamente pelo que você falou. Porque muitas vezes esse canal vem, a Use, lembra da Use? Sim. Vem, vai acabar com o mercado, tal, não conseguiram reter. E outra, tem gente fazendo seguro na Use ainda, ela não morreu. E aonde estava o calcanhar de Aquiles? Regulação, exatamente. Indenização. Exatamente. Quer dizer, se ela tivesse retido no canal os corretores só para cuidar disso, ou tivesse criado esse núcleo, ela estaria aí grande, potente e forte. Mas não. Essa coisa de tentar bypassar um canal tradicional e se não tem cultura, na verdade, contribui, inclusive, para afastar o cliente de uma experiência positiva no seguro. Né? Então, corretor, no caso do Brasil, que ainda não tem uma cultura, ele é avesso. E vamos combinar, com você é da área do direito, com essa insegurança jurídica, é óbvio que eu quero ter alguém para conversar.
na hora que eu tiver o com problema. certeza. Entendeu? Eu não quero falar com Tem atendimento relação, aqui. tem relação. Eu preciso, pelo menos, gritar com alguém, mesmo que eu não receba. Aham. Entendeu? Mas é uma necessidade até fisiológica. Olha, eu preciso ter com quem falar. Primeiro que eu estou em crise, eu estou com um problema. E eu não quero falar com uma máquina. Não tem essa... Na hora que você está em crise, você não está afim de ficar discutindo com uma maquininha, com um aplicativo. Então, o corretor ele tem esse espaço garantido até que os contratos, a percepção no Brasil, que a gente... Isso não vai acontecer tão cedo, você sabe disso. Eu também acho que não. Eu acho que isso vai demorar uma geração no mínimo. No mínimo. Então, o corretor, se ele se adaptar, é que também tem o lado dele. Eu não quero vender, aquele cara que é mais vendedor, bom. eu não quero atender, mas tem aquele que quer vai ocupar esse espaço. Sim. É simples, é aquele que vai trabalhar mais essas resgate de cliente aborrecido, né? Sim. Se você resolver o problema dele, ele virou teu cliente, acabou. Então, tem uns que são especialistas nisso, outros na prevenção, outros no financeiro. Eu acho que nisso os corretores vão naturalmente, pelo seu perfil, pela sua natureza, vão se direcionar. O que cabe vamos dizer, as nossas estruturas de escola, academia, o Sincor, é disponibilizar os programas que atendam a essa perspectiva. Eu acho que a gente tem que ter os programas de preparação para esse cenário. E a gente não pode esquecer que o cara que nasceu em 60, hoje, ele está com 60, certo? Meu pai nasceu em 61, ele está com 59, faz 60 esse ano, se eu não me... Não, tem mais já. Tem mais, 63, né? 63 esse ano. 63. Esse cara, ele viu uma instabilidade econômica. Então, quando você tem uma hiperinflação, não adianta você fazer seguro, não funciona direito. E nós vivenciamos isso lá, eu sou da faixa do teu pai. Então, agora, eu já cresci numa fase de regulação econômica. Isso, você está estabilizado. Não estava estabilizado ainda, então, estava uma bagunça. Seguro é custo, né? Olha, agora, a próxima geração está vivendo a bonança. Acho que não. Eu acho que eles vêm mais forte para seguro. Não, concordo. E não é uma bonança, é o terror que vai acontecer. Sim. Tem uma turbulência ainda. Tem uma turbulência, por isso que o seguro, se tiver um mínimo de contrato que ele possa se proteger, ele vai. Ele vai se proteger. A nossa geração com a hiperinflação, teu pai e tal, você vê só, o pessoal... Vou contar uma coisa aqui que é interessante, né? Não tem a ver com seguro, mas tem a ver um pouco com... Tem a ver com seguro, sim. Eu tinha um seguro... Ninguém tinha seguro de automóvel naquela época, tudo total? Não, era sempre roubo e incêndio, entendeu? Década de 80, né? Eu tinha lá um... Colisão, mata. Nada, roubo e incêndio. Eu tinha total, sempre tive do meu veículo, e mesmo sendo um veículo... Porque o pessoal fazia total para produtos de alto valor. O meu era um carro básico, né? Como a maioria, né? No início de carreira. Aí eu tive um sinistro com esse... Olha só que louco. Um Gol 81 e era em 89, por aí, sei lá. Aí, mais ou menos, ano 89, 90, por aí. Aí eu viajei, estourou o motor do carro, botei um outro motor aqui eu vim para o interior do Paraná, saí do Rio, fui para o interior do Paraná, estourou o motor em Santa Cruz do Rio Pardo. Botei um motor novo, amaciando, que naquela época amaciava o motor, fui até o Rio de Janeiro, chegou lá, uma semana depois bati com o carro. Eu apaguei no volante, assim. Bati na traseira no Monza 0. Monza era um carrão. Monza era top geração de que linha. não... top de era linha. Um carrão. Não, e pior que quem estava dirigindo é a mulher do dono da concessionária, da maior concessionária de veículos do Rio de Janeiro, que tinha uma corretora lá dentro. Já para você ter uma ideia. Então, você já entendeu como é que eram os apólices. Não vou entrar em detalhe. Eu tinha seguro total. E não dava, meu golzinho não pagava o Monza dela, nunca, né? Aí dei uma sorte tão grande, cara, que ela ganhou o Monzinha dela, eu ganhei a indenização a parte do seguro que pagou o conserto do outro Monza dela e o meu, porque justamente na antivéspera do plano Collor. O que aconteceu? Eu tinha uma dívida de um motor que eu não ia conseguir pagar e aquele seguro pagou todas as minhas dívidas, eu comprei mais um carro novo e a mulher não me perturbou mais, porque com o meu seguro ela conseguiu resolver o problema dela. Mesmo ela, provavelmente, não sei se ela resolveu o problema do seguro dela, mas com o meu ela resolveu. Entendi. Porque era cobertura. Minha mulher tinha essa coisa, não, tem que ser total. Entendeu?
todos os riscos. E nós pagávamos para um carro que normalmente a pessoa só fazia isso para carro de alto valor, e sempre tinha processo, essas Era coisas. outra mentalidade. Era outra mentalidade. Era roubo, incêndio e acabou. Era só isso que o pessoal vendia. E aí eu tinha como assim o seguro total. Então, você vê, eu saí de uma quebradeira como pessoa física, porque todo mundo ficou brabo com o Collor. Eu sou o único que festejo quando o Collor, porque o seguro me salvou. Não, meu avô, até morrer, ele recebia o salário e corria para o mercado. Sabe, ele morreu em real já, ele morreu em economia estável. Então eu acho que vai ter uma mudança geracional que vai gerar um fomento, né? Vai gerar mais demanda no mercado de seguro. Sérgio, não podemos também ficar conversando 3 horas, infelizmente, né? Mas eu queria para a gente já ir encerrando. Sim. Eu até fiz para outros convidados, inventei isso hoje, né, João? Vamos ver se vai dar certo aqui também. Você, Sérgio, tem uma boa bolada, uma boa grana aí do governo, de qualquer lugar que venha a grana e fala assim, Sérgio, resolve para mim o problema da cultura de seguros no Brasil. O que é a primeira coisa que você faz? Resolve o problema da cultura de seguro? Cultura de seguro, eu diria, primeiro já fazia seguro e riscos, né? Porque o primeiro seguro eu já escrevi a palavra riscos. Né? Por quê? A cultura do seguro depende da cultura do contrato e, infelizmente, você sabe muito bem, essa cultura dos contratos são cada vez mais inseguros. Eu acho que eu, primeiro, transformaria a imagem do seguro como algo muito conectado a risco e não a contrato. Então, se eu tivesse que fazer uma mudança desse cenário, da imagem disso, eu trabalharia mais essa percepção de risco na campanha de marketing, né? Porque, veja bem, criar produto, uma bolada grande, não, eu acho que teria que ter uma campanha de conscientização. Eu acho que é o que dá para fazer e montar a ideia de que a conexão, e não é puxando a sardinha para o meu lado, é porque é evidente. Seguro tem a ver com contratos. Se os contratos no mundo aqui, o pessoal está percebendo que os contratos sociais estão ao sabor de desejos pessoais de indivíduos lá no judiciário, eu acho que a gente tem que conectar a riscos. E aí a pessoa diz, olha, vale a pena ou não vale a pena? Uma sensibilidade a risco. Sensibilidade a risco. Eu acho que ela está bem sensível, é mais fácil vender aqui. Então, o contrato de seguro é a primeira opção. Por quê? Porque ele tem tradição, porque eu tenho algumas garantias. Outra coisa, ele é baseado em boa-fé. E se é baseado em boa-fé, a prioridade é minha, até na área tributária é assim. Sim. Você percebe? E aí você não precisa fazer a cultura para o ambiente, vamos dizer assim, da administração pública. Porque até neste ambiente, a boa-fé, que é o princípio do seguro, é tratado como algo, como você ter preferência. Você ganha preferência quando olham para você na área da declaração de imposto de renda, nas fiscalizações. Quando você teve boa-fé, você é bem tratado. Quando há uma desconfiança que você não teve boa-fé, o tratamento é um pouco diferente. Então, como o seguro é baseado nisso, a gente tem que vincular risco a essa questão da boa-fé, menos ao contrato, porque o contrato é quando a briga se estabelece. O risco é quando o acordo se estabelece. Então, sem trazer, não é pretensão de trazer para o risco, mas eu não consigo ver o contrato de seguro, a cultura de seguro desconectada dessa percepção de percepção de risco e de conexão com esses valores, né? De boa-fé, de bom trato. Né? O risco maior é a má-fé, é a não confiança, o não cumprir o que foi tratado. E aí o contrato serve, aí está escrito. Vamos discutir aí a interpretação. Aí é o problema jurídico. Aí é o problema jurídico. Então, no primeiro momento, eu acho que é nesse campo aqui que a gente poderia investir mais. Como é que eu mudo a cultura do seguro? Primeiro, vinculando a ideia de boa-fé, e é fácil, né, porque as primeiras seguradoras do Brasil tinham esse nome. E o segundo o risco está conectado com isso, quer dizer, com a confiança que nós temos. E o mercado de seguro tem tradição em termos de cumprimento. Por isso que eu te falei, também dar ênfase, outra coisa, além disso, aquilo que eu tinha comentado, dar ênfase aos indicadores de indenização. Olha, quanto que nós pagamos de indenização esse ano? Se você vincular isso, você mostra que houve boa-fé. Esquece um pouco essa coisa do faturamento, que o mercado financeiro sempre... Aquilo é bom para mostrar para o mercado financeiro, mas para o público em geral, ele tem que saber que o seguro atendeu a isso. Eu acho um número muito interessante, o RI.
O RI da seguradora, resultado industrial. Sim. Porque quando eu apresento para o cliente, ele fala assim, mas essa seguradora, e os RIs estão no Diário Oficial, né? Então, é obrigado a divulgar. Essa seguradora só quer receber o prêmio e não quer pagar a indenização. Esse produto tem 94% de RI. Então, o lucro dela foi 4%. Realmente, ela tem lucro. Mas não é tudo que você imagina. Não, é isso. É que eles não têm noção da sinistralidade. Eles não têm. Também não adianta falar de sinistralidade, por quê? Se você falar, você encontrou o ponto. Não adianta ficar falando de sinistralidade. Porque eu perdi. Também é desculpa, não me interessa. O teu prêmio é tanto. Não, eu quero saber o resultado final. Né? O RI demonstra isso. Então, como levar essa mensagem? Eu acho que a mensagem é essa. Ele tem que enxergar que muita gente foi beneficiada. Outra coisa, pessoalmente, aqui é um contrato de boa-fé. E qual o risco que você percebe? E cada um tem a sua percepção. Então, não adianta ser... Quanto mais ele tem, mais fácil de vender. Quanto mais a percepção de risco. O seguro é um detalhe, é só o contrato. Eu continuo achando que a cultura do seguro está conectada com esses valores de boa-fé. E eu acho que todo corretor de sucesso acredita nisso. Sim. Senão ele não venderia. O que você está querendo dizer, então, resumindo, e para ver se eu entendi também, confirmando o meu entendimento, a seguradora precisa parar de fazer propaganda com família feliz e fazer propaganda com casa pegando fogo. Nem tanto assim, não. Vamos dizer assim. A nossa jornalista aí dando pirueta. Não sei, não sei se é isso, porque teve algumas propagandas que eu vi que, assim, as pessoas se expondo a risco. Ou família feliz, o carro pegando fogo. Na verdade, eu diria assim, o pós-incêndio. Sabe aquele final de filme de Duro de Matar, que todo mundo sai com um cobertor, tudo muito frio, muito chuvoso, e alguém chega para você com um cobertor? Aquela marca ali tem que ser a marca da seguradora. Perfeito. A casa pegando fogo, não. Todo mundo já viu o estrago que foi feito. Está tudo muito bem, mas agora vem uma nova dor. Você salvou a tua vida, mas olha aqui, você tem um cobertor. Você tem o teu cobertor. Sérgio, obrigado, cara. Puta papo sensacional. Vai ter que voltar. Eu tô falando todo o podcast, mas assim, se dane é o que eu penso, né? Então, vai ter que voltar de novo, porque a gente tem mais papo para conversar. Agradeço muito a tua disponibilidade. Obrigado, Thiago. Obrigado, Sérgio. Tamo aí. Você que assistiu a gente até agora, obrigado pela sua audiência. Esperamos ser correspondido aí com os conteúdos ministrados. Olha, isso daí tá... Essa finalização foi de aula de mestrado, hein? E obrigado mais uma vez. Até a próxima. Valeu.